Vamos lá. Gente, bom dia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a pigmentação, que é a técnica que no Brasil a gente usa para tratar funcionalmente olhos, principalmente com leucoma. O leucoma de córnea é a principal indicação para esse procedimento no Brasil, além de defeito pupilar, defeito de íris também. Também conhecida como pigmentação da córnea, ou mais popularmente ainda, o termo mais coloquial, tatuagem de córnea. Mas cuidado com esse termo tatuagem de córnea, porque pode remeter que não seja um procedimento médico, e é um procedimento médico oftalmológico. Aqui é o perfil, né, do paciente que chega para a gente e que tem indicação da pigmentação, o paciente com leucoma. E lembrando que esse procedimento ele gira ao redor da causa da visão monocular e todo o estigma social que envolve a pessoa com visão monocular e com leucoma de olho. Esse procedimento a gente fala que no Brasil atua de modo funcional, porém vai muito mais do que o funcional também. É um procedimento que muda a vida da pessoa em sociedade, que muda a autoestima da pessoa, até a autoimagem, a forma como ela se vê. Por isso é tão importante. Até que naquele dia, lá em São Paulo, do curso do Dr. Alexandre, ele fez uma dinâmica muito legal, que era a gente desenhar olhos diferentes no tampão, colocar e sair para a rua, para a gente sentir como é a vida de uma pessoa com uma visão monocular, como é difícil você se locomover e socializar com o olho só e como que as pessoas olham torto. Seria para simular. Achei bem interessante essa dinâmica. Foi uma experiência muito válida. Então, aqui falando mais sobre essa pigmentação, a gente falou sobre definição e é uma alternativa muito bacana às próteses ou lentes de contatos cosméticas. As lentes de contato, porque o paciente poucas vezes fica satisfeito somente com o uso da lente de contato, não é algo que é do paciente que é dele, ele não se sente que ele tá com o olho normal, por assim dizer, e é muito menos agressivo do que prótese, né? Porque prótese é uma amputação, uma agressão muito grande ao paciente. Então, a gente tem as indicações cosméticas, barra Adilson, funcionais. Oi. é, deixa eu só fazer um adendo aqui, volta ao slide aí. Aham. Não que a prótese seja uma agressão ao paciente, tá? Tem que tomar cuidado na hora que fala isso. A evisceração é uma agressão, A né? evisceração. Você Uhum. eviscerar ou enuclear um paciente para colocar uma prótese, isso sim é de certa forma, uma mutilação ao paciente que deve ser evitada, né? Mas nem sempre você precisa eviscerar para colocar a prótese. Então, a prótese, Uhum. ela é um recurso interessante. Tem a prótese mais espessa e tem a prótese mais fininha, que é tipo uma lente escleral também, que dá para ser adaptada, tá? Mas ela é um corpo estranho, bem mais grosso, bem mais espesso que uma lente gelatinosa, né? Então, é, tem uma tendência a ficar um pouco mais desconfortável no olho das pessoas, é, mas só para alinhar o discurso aí que, né, tá, a prótese não é o vilão, né? O problema é você pensar em tirar o olho da pessoa que tá inteirinho, que tá normal, para poder adaptar uma prótese depois. E isso sim seria de certa forma uma mutilação desnecessária, tá? Uhum. Uhum. É, e as indicações, né, cosméticas e terapêuticas, as cosméticas são funcionais também, né? São leucoma não aderente, uma leucocoria aderente sem disposição de íris, uma fetise bulbi, para obstruir uma catarata que não tem indicação cirúrgica, e outras terapêuticas, como o albinismo também, a gente poderia usar para colorir essa córnea, poderia também na aniridia, no coloboma de íris, também a gente poderia fazer a pigmentação no caso de uma atrofia iriana ou uma iridodiálise, tipo nessa imagem ilustrativa da iridodiálise.
Todas essas alterações são alterações funcionais aí que a gente tem, né? Com acometimento da córnea ou não, parcial ou total. Então, hoje, né, no Brasil, a maioria das vezes a gente faz em pacientes com leucoma total, em olhos cegos, né? Ou num olho cego que tem uma catarata total, é, e aí fica com um aspecto com a pupila branca, né, uma leucocoria, mas está com a córnea transparente. Então, isso vai variar as técnicas que a gente vai usar aí, né? Tem outros casos que a pessoa ainda enxerga, por exemplo, um coloboma, atrofia de íris, né, no próprio albinismo, na iridodiálise. Então, são causas já que a pessoa enxerga ainda, mas ela tem algum tipo de disfuncionalidade ali da íris ou da córnea. Nesses casos, a gente pode também fazer a ceratopigmentação, é menos usado no Brasil, porque a tinta que a gente tem, ainda não foram feitos estudos com as tintas que a gente tem aqui no Brasil, para garantir que não tem toxicidade endotelial, corneana e endotelial, por exemplo, né? Então, nesses casos, a gente tem que fazer com mais cuidado. E assim, também nesses casos, chefe, como atrofia, como hidrodiálise também, a pessoa, por causa dessa patologia, ela pode ter alguma repercussão na visão. Ela pode ter uma sensibilidade maior à luz, exatamente por estar chegando mais luz, né, na retina. Então, a pigmentação também, relatos do livro do Galió, que melhoraria esses sintomas do paciente, que sente um brilho no olho, uma fotofobia, tipo nesse Sim. paciente aqui, entendeu? Que é uma atrofia de íris que estava progredindo e foi feito a técnica de túnel interestromal auxiliar por femtosegundo. Justamente. Ficou Então, nesse bacana. caso, o paciente, a íris vai atrofiando, então tem que remover esse tecido da íris que está tá atrapalhando ali dentro, né? A pessoa fica Uhum. totalmente sem a íris, então com uma aniridia, né? E aí fica Uhum. muita fotofobia, muita luz. Então, nesse caso, ele faz um túnel com femtosegundo e coloca a tinta, fazendo esse anel de tinta na córnea para poder tratar, então, essa aniridia, tá? A partir desses casos aí, funcionais, é que o Alió viu que fazendo essa técnica com a tinta que ele desenvolveu e fez os estudos lá na Europa para poder ser uma tinta inerte na córnea, que não prejudicaria o endotélio, o funcionamento da córnea, é que ele deduziu, então, que ele poderia fazer para mudar a cor dos olhos de quem enxergava, fazendo essa técnica de um túnel na Uhum. córnea e colocando a tinta de qualquer cor, né? Mas foi daí que surgiu, então, essa ideia, uma vez que ele fez vários casos funcionais de aniridia com a tinta que ele estudou e que ele registrou lá para uso na córnea, que é inerte para a córnea. Então, ele chegou nesse ponto, né? Que não é o nosso caso no Brasil ainda, então a gente aqui não E faz. que, e que nem o senhor já falou mesmo, né, chefe? Seria muito inviável importar essa tinta, né? Que ele usa devido ao preço também. Ah, sim, é Financeiramente muito ficaria cara, inviável. vai Qual que é o chegar. preço mesmo que o senhor tinha falado? Eu esqueci. Ela custa R$ 5.000 cada potinho de 2 ml de uma cor, né? Então é um valor muito alto. E o senhor, juntamente com a Meg Poller, estão em que estágio desse estudo de tinta, chefe? Não, a gente está tentando desenvolver, né, pigmentos para fazer os estudos é, Uhum. necessários para que a gente tenha tinta cada vez mais própria para a córnea mesmo, né? Então, as tintas que a gente tem hoje, elas podem ser usadas no olho como a gente faz. Mas numa córnea normal, saudável, com endotélio viável e tudo mais, a gente não tem essa garantia de que não vai, de alguma forma, ser tóxico ou levar à perda celular. Então, precisa estudar, né, para fazer os estudos para ver isso. E aí, já que a gente vai fazer os estudos, então a gente vai tentar fazer uma formulação já melhor ainda, sem nenhuma substância irritativa para o olho. Então, a gente tá com planos de desenvolver isso num projeto de pós-doutorado. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Continuando aqui, aqui também é outro paciente que teve, após um trauma ocular, ele evoluiu com essa atrofia de íris em região superior, foi passado
passou pelo procedimento de cerebropigmentação intralamelar manual, um resultado muito legal também. Aqui é outro caso de aniridia, o pré e o pós-operatório, teve toda uma reconstrução da câmara anterior desse paciente, colocaram até lente, fixaram lente intraocular, fizeram essa pigmentação. Aqui tem outros usos da tinta, da pigmentação ocular, que são usos off-label, não indicados, que seriam na conjuntiva. Usados no caso de microcórnea, pessoas que desejam deixar o olho igual ao da Barbie, ou diversos, para atender aos mais diversos desejos das pessoas, algumas formulações muito diferentes, alguns querem ficar com o olho com aspecto mais oriental, tem vários tipos de usos que não são Ressaltando indicados que no Brasil. esses procedimentos não são feitos por oftalmologistas, né? E não são indicados também. Não são indicados. Agora, a escolha do pigmento é um passo muito importante na certa pigmentação. O Alió fala que os pigmentos eles devem ser escolhidos os de origem mineral, os indeléveis e facilmente esterilizáveis, não irritantes à córnea, opacos à luz, miscível na água, porém não solúvel. As cores minerais são mais permanentes que os corantes vegetais e tecidos humanos. Pigmentos irritantes, como cromo, cádmio, cobalto e camboja, não devem ser utilizados. A gente tem os pigmentos metálicos e tem os pigmentos não metálicos. Se sabe que o pigmento metálico ele não é tão estável quanto o não metálico, porém a cor dele parece que é um pouco mais, a pigmentação dele é melhor, principalmente o preto. E, do, e o, os metálicos, até que é mais rápida e simples, que a gente falou, vai oferecer melhor cor preta para recriar a pupila. Aqui tem alguns que a gente usa, os pigmentos da Electric Ink que a gente usa, que foram os primeiros que o Dr. Alexandre usou, foram os pigmentos orgânicos. Os resultados foram bacanas, né, chefe? A pigmentação ficou bem estável, não tivemos problemas com essa tinta, não. Assim, pelo menos aqui no Guarujá eu percebi que foi bacana. Qual foi a experiência do senhor aí? Sim, sim, a gente tem. Então, assim, em teoria, a gente pode usar qualquer marca de tinta de tatuagem ou de micropigmentação que tenha registro na Anvisa, porque os critérios para o registro na Anvisa para essas tintas já são suficientes. São classe 3, que é para um material médico, ou seja, algo que possa ser implantado no corpo humano. Então, qualquer das tintas podem ser usadas. Eu comecei usando as tintas da Electric Ink. Eles tinham essa embalagem de sachês de monodose, né, da Easy Glow, que é uma outra marca que eles fabricam, e da própria Electric Ink. Então a gente por muito tempo usou essas tintas, mas acabou que essa embalagem de monodose desse jeito ela foi descontinuada, então a gente não está achando mais por enquanto. É, e aí também testando outras marcas, outros fabricantes, depois a gente usou outra marca, né? Agora, as da Electric A Ink, gente elas são, as da Electric Ink, elas são orgânicas. Então, as cores orgânicas, as tintas orgânicas, elas têm cores mais vivas, são cores muito bonitas, mas os estudos do ALIO mostram que os pigmentos inorgânicos, que são, na maioria, íons de ferro, são mais adequados para a córnea por serem fragmentos menorzinhos do que os orgânicos, Uhum. menos irritativos, assim, então menos inflamatórios, e aí eles ficariam mais inertes lá no tecido. Então, a gente começou a usar esses pigmentos da Magicolor, que são pigmentos de micropigmentação, e uma linha toda inorgânica. Então, foi um resultado muito bom também. E nós estamos acompanhando isso para ver os resultados aí a longo prazo, né? Comparando os dois, mas ambos com resultados bem satisfatórios. Excelente.
E aqui só uma demonstração da paleta de cor, muitas vezes a gente acha fácil, que pode ser fácil você tentar, que durante a cirurgia você tem a missão de fazer as misturas da tinta e chegar à coloração aproximada da íris do paciente. Isso é um grande desafio, é um grande desafio mesmo. Tanto que até no wet lab do Dr. Alexandre, mesmo com a ajuda da artista plástica lá, ainda ficava difícil achar. Ela tinha que ajudar. Isso aqui com a prática a gente vai É, melhorando nesse além da aspecto técnica cirúrgica, essa é uma grande dificuldade, né? Achar o é, tom certo do marrom da cor do outro olho para ficar o mais próximo possível, né? O mais realista uhum. possível. Então, realmente tem que aprender colorimetria. Aqui um pouco sobre a histopatologia de alguns estudos do LO, que mostra que mesmo após a pigmentação, não há inflamação nas mais diversas colorações do estudo. Aqui foi não inflamação observada com hematoxilina e eosina, consegue observar o pigmento bem inerte aqui na córnea, né? Aqui outras colorações também, a matriz estromal não teve mudanças, corando com Alcium Blue, e com tricoma de Manson também não teve nenhuma normalidade também no estudo, tá? Aqui outro estudo também que foi usado o tricoma de Manson, que o pigmento ele não dispersou, ele ficou tranquilo aqui. Aqui ele notou alguns ceratócitos, algumas células neuronais foram achadas, mas nada assim fora do esperado. Aqui mais uma imagem de histopatologia, mostrando com o decorrer do tempo, que também não teve presença de células inflamatórias ou neovascularização em 3 meses de acompanhamento. E aqui algumas contraindicações para certa pigmentação, que são glaucoma aderente, com exposição de íris, uma iridociclite, uma desorganização do globo ocular, um estafiloma, uma degeneração calcária, ceratopatia em faixa, conjuntivite crônica, ceratite ativa, hipersensibilidade ao pigmento, são algumas das contraindicações. Uma imagem de uma ceratopatia em faixa e as técnicas. A gente tem as técnicas superficiais e as interestromais. As superficiais, você pode fazer a técnica superficial de forma manual ou de uma forma automatizada, ou de um dermógrafo. E a interestromal também, você pode fazer de uma forma manual, fazendo um túnel no interestromal, tanto na pupila quanto na córnea, ou assistido por um femtosegundo, o tratamento corneano superficial, a gente vai fazer micropunturas superficiais no estroma. A manobra a gente vai repetir até que o pigmento seja introduzido na córnea e alcançar a aparência que a gente deseja. Isso aqui é uma imagem ilustrativa que a gente achou. Isso aqui é de um paciente nosso, a foto não ficou tão boa, mas que a gente fez esse tingimento corneano superficial através dessas micropunturas. Aqui é o Tebori que a gente usa, que a gente vai adaptar agulhas na ponta do T-body e fazer a micropuntura. A gente nota que a agulha ela pode ter várias conformações, né? Por exemplo, essa de baixo em forma de U, ou aquela ali em forma de um C. Essa da forma de um C, ela consegue fazer detalhes menores. Já de forma de U, ela consegue pigmentar mais. Então, cada agulha ela vai ser interessante para algum determinado uso que você quer fazer dela, um detalhe que você vai fazer. Aqui é Então, importante ressaltar, Gilson, que essa técnica com o Tebori é esse instrumento que é muito usado para micropigmentação de sobrancelha, principalmente, né? E foi uma técnica adaptada aí pelo Dr. Giovanni Garotti, que é lá uhum. da USP, que é meu sócio lá do curso, né? Que montou o curso de ceratopigmentação junto comigo. Então, é muito legal porque ele pensou, então, numa outra forma de fazer que não estava descrito no livro do Alió, né? E acabou desenvolvendo essa técnica com o Tebori, que é muito interessante porque dá mais uma possibilidade para atuar em alguns casos
em que a maquininha de tatuagem, o dermógrafo, de repente vai ser muito agressiva, casos mais delicados, ou enfim, por preferência do cirurgião Uhum. também. Então, Verdade, é isso é verdade. Com legal. certeza é uma opção muito válida a mais aí pra gente. E a certa medição automatizada, que é o que a gente conhece bastante, acompanha o doutor Alexandre, que é com o uso do demógrafo. A gente vai perfurar a superfície do estômago com uma profundidade de aproximadamente 120 micrômetros. Uma posição ali de segurando o tebore a mais ou menos 80 graus. E a gente vai ter também vários tipos de dermógrafo e vários tipos de agulha também. Cada agulha vai ser melhor para algum passo da certa pigmentação. A gente tem, por exemplo, desde de agulhas de 1 a 3 pontas, que seriam ideais para fazer pequenos detalhes, tipo a pupila, ou você quer dar um contorno ali na córnea, essas mais delicadas seriam melhores. Ou, por exemplo, uma de 5 pontas, ou até 14 pontas, 16 pontas, elas seriam mais indicadas para colorir mesmo, para fazer uma área mais abrangente de pigmentação. E também elas têm a vantagem que, por serem muitas agulhas de uma vez, não corre de você aprofundar muito. Então, ela seria uma pigmentação um pouco mais superficial, né, chefe? Porque são várias tocando a córnea, então elas não se aprofundam muito também. Isso. E seria também, se tivesse alguma área de afinamento, também seria mais interessante, né, chefe? Do que usar de poucas pontas. Tem Sim, menos chance de uma quanto mais perfuração. pontas, mais superficial vai ser a pigmentação. É, é, aqui é uma outra ilustração também de certa pigmentação de, de um olho, de um olho com leucoma, um olho azul. Aqui a técnica do túnel lamelar, que é uma certa pigmentação intestinal manual, que nem a gente estava conversando. Quando a gente vai avaliar o paciente antes da cirurgia, né, isso vale para todas as técnicas, a gente tem que avaliar o tamanho da pupila com o paciente em PPO numa luz neutra, para a gente saber mais ou menos o tamanho da pupila que a gente vai desenhar. Hoje, já tem empresa parceira do Dr. Alexandre, já criou uns medidorzinhos de pupila, esqueci o nome, chefe, com os mais diversos tamanhos para marcar a pupila durante a cirurgia. E depois, com uma mini crescente, você pode criar esses túneis interstromais, começando pela pupila, você cria o túnel, aplica a tinta e depois, para fazer a coloração da íris, você faz outro túnel numa profundidade diferente e vai colorindo toda a região da íris também. É uma técnica bem legal de ser feita. Aqui, exemplos de como a gente faz. É, Com a aí mini nessa, crescente fica muito legal. Fica muito legal. nessa figura da direita, né, eu não tinha ainda essa mini crescente, É. então eu fazia com a lâmina 11 mesmo, do jeito que dava. Aham. Mas a crescente de 1,25 que a gente usa, que é difícil de achar aqui no Brasil, mas a gente achou, fica muito mais fácil para dissecar esses túneis, né? Fica bem mais fácil. Aqui é a pigmentação auxiliada, assistida por um femtosegundo. Percebe que fica uma coloração mais uniforme. O femtosegundo faz aquela. Fugiu a palavra, chefe. Me ajuda. Como é que é? O femtosegundo ele vai fazer a demarcação, né? Ele vai fazer o túnel. Aí você depois Isso. Aí você usa esse instrumento aí que ele está usando, que é um gancho, é um gancho. Um gancho e de. é um gancho que ele desenvolveu mesmo, Uhum, adaptou, né, para poder abrir o túnel. uhum. Porque o Fento segundo faz o corte, mas ele não Faz o abre corte e muito, né? com. Então aqui ele deixa 5,5 milímetros de diâmetro interno para ficar o espaço da pupila, e ele vai até o limite do Fento segundo, normalmente de 9,5, 10, É. é, de diâmetro externo. E aí abre o túnel com o gancho e injeta a tinta lá dentro para fazer esse anel de tinta, então, né? E se você quiser, com o gancho, você pode dissecar até bem a periferia do limbo para não ficar esse halo de córnea sem tinta. Aí fica a seu critério. Uhum.
Aqui são certa pigmentação auxiliar por fento segundo puramente cosmético de pacientes que desejam mudar a cor do olho, só que alguns exemplos que já foram realizados. Hoje em dia vem muito em pauta, né, aqui no Brasil, porque viralizou aquela modelo que mudou a cor dos olhos, então foi uma discussão que estava muito em pauta, muito polêmico entrar nesse assunto ainda, mas provavelmente no futuro no Brasil vai ser uma realidade. Aqui é importante ressaltar, assim, que é, é, isso tem assustado muita gente aqui no Brasil, né? A princípio é uma ideia que é estranha mesmo, assim, não indico isso para todo mundo, não acho muito legal, mas a gente tem que reconhecer que essa técnica ela foi desenvolvida pelo professor Alió, que é um super cirurgião, super Uhum. nomado no mundo, né? É cientista, assim, é sério, né? E ele desenvolveu, então, a tinta própria para córnea e ele faz essa técnica há mais de 10 anos. E eu tive lá e vi os casos e realmente, assim, esse mito de que vai restringir o campo visual, não restringe, porque você tem um diâmetro de córnea suficiente. Ah, vai atrapalhar a cirurgia de faca e muscação? Não atrapalha. Porque você tem na córnea um diâmetro de 5,5. A pupila lá dentro do paciente está normal. Então, quando dilata, você ainda ganha uma angulação. Então, você vai ter aí por volta de uns 7 milímetros de visão, que é super suficiente para fazer uma cirurgia de catarata. Né? Vai atrapalhar de ver o fundo de olho? Não atrapalha, porque você tem espaço suficiente para fazer um mapeamento de retina. Se precisar ver a periferia, você consegue identar. Se estiver atrapalhando um pouco, você consegue ainda indentar e ver. Então, é, é claro que a princípio essa é uma ideia que a gente não acha legal e não recomenda fazer, mas não é que ele está fazendo atrocidades no olho das pessoas, tá? Isso foi muito bem Uhum. estudado e muito bem pensado. E agora, tanto que outros médicos estão aprendendo a fazer e estão fazendo em vários grupos do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E isso é uma realidade, já está sendo feito há muitos anos. Né, no Brasil a gente não faz porque a tinta que a gente tem não foi estudada ainda a esse ponto, então ela é um pouco mais arriscado, porque a gente não vai ter certeza que não vai acontecer nada. Então, né, mas enfim, é só para vocês entenderem que isso não é uma coisa de agora, já tem pelo menos 10 anos que isso está sendo feito e estudado. A longo prazo, ninguém sabe também o resultado. Então, vamos com calma nisso daí, né? Mas não é também assim um absurdo que estão fazendo aí, tá? Algumas complicações, pigmentação, a hiperpigmentação, descoloração, migração de pigmento, uma ceratite infecciosa, como a herpética, do nosso paciente que a gente acompanha aqui, uma perfuração corneal inadvertida, alteração cicatricial, uveíte, podem ser complicações possíveis. Aqui, alguns resultados que a gente conhece, esse vídeo aqui a gente já acompanhou, seu Aurelino, ficou muito feliz com o resultado. Todo mundo que nem imaginou. Vou passar rapidinho, está acabando o tempo, chefe, senão não dá. Aqui é outra também, que saiu uma reportagem da SBT da Rosana, que teve uma infecção fúngica nos olhos e passou por certa pigmentação. Acho que todo mundo já viu, mas sempre interessante quando puder ver novamente, que é uma entrevista muito bacana. E aqui também uma outra que a gente fez esses dias, que é a correção do XT também, depois da certa pigmentação. Ficou muito legal também. Até o seu Aurelino agora, que é o próximo que tá, ficou super animado para fazer. Aqui é Então, importante ressaltar que dá para fazer a ceratopigmentação e corrigir o estrabismo, né? ao Porque mesmo tempo. todos os olhos cegos Uhum, ficam com estrabismo, a maioria divergente, e a gente consegue também corrigir o estrabismo dessas pessoas para ficar com um aspecto mais legal ainda. uhum. Seu Aurelino é próximo. Aqui é um pouco da prática, do laboratório do curso do Dr. X Uhum. também, foi muito bacana. Deu para divertir, né, chefe?
Foi muito E dá interessante. para treinar bem no olho de porco Tá. no curso, né? Porque aí a gente Uhum. tem um aspecto mais realista. Exatamente. Agora aqui é um artigo original aqui do serviço, né, de segmentação e como que isso afeta a qualidade de vida do paciente e o que o paciente pensa sobre o procedimento. É uma série de 8 casos, um follow-up de 2 anos, seis casos de como foram devido ao trauma, um desplano de retina e por infecção. E foi realizado técnicas combinadas, manuais, intraestomais e por demógrafo também. A gente percebe que todos os pacientes ficaram muito satisfeitos com o resultado estético, todos repetiriam o procedimento, o bem-estar social e profissional melhorou para todos e 75% teve mínimo desconforto no pós-operatório. Esse trabalho, então, foi dos primeiros casos que a gente fez no hospital. Foram só 8 pacientes, os 8 primeiros, né, que a gente juntou, acompanhou 2 anos para ver. Foram com as técnicas combinadas do túnel e de micropuntura manual, então não usava o dermógrafo ainda. E apesar de um número pequeno, né, já mostra uma satisfação muito grande, um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Então isso é significativo de alguma forma para a gente ver que não teve nenhuma grande complicação. É, o único caso desses aí que teve uma complicação foi uma perfuração intraoperatória que a gente suturou e continuou a cirurgia, então foi contornada, né? E depois disso a gente tem muitos outros casos que a gente está acompanhando que a gente precisa agora juntar e escrever, né? Os casos com o uso do dermógrafo, com as outras técnicas aí que a gente está fazendo, mas a gente consegue ver que realmente a taxa de complicação é pequena, né? E o nível de satisfação e transformação da vida desses pacientes é muito boa. Certíssimo, chefe? Certinho. Então tá bom. Muito bem. Gente, muito obrigado e Parabéns, bora pro Edilson, pela aula e vou parar aqui a gravação.